O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, a fama de Jesus chegou aos ouvidos do governador Herodes. Ele disse aos seus servidores: é João Batista que ressuscitou dos mortos, e por isso os poderes miraculosos atuam nele. De fato, Herodes tinha mandado prender João, amarrá-lo e colocá-lo na prisão, por causa de Herodíades, a mulher de seu irmão Filipe. Pois João tinha dito a Herodes: não te é permitido tê-la como esposa. Herodes queria matar João, mas tinha medo do povo, que o considerava como um profeta. Por ocasião do aniversário de Herodes, a filha de Herodíades dançou diante de todos, e agradou tanto a Herodes que ele prometeu, com juramento, dar a ela tudo o que pediste. Instigada pela mãe, ela disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento diante dos convidados, ordenou que atendesse o pedido dela e mandou cortar a cabeça de João no cárcere. Depois a cabeça foi trazida num prato, entregue à moça, e essa levou para sua mãe. Os discípulos de João foram buscar o corpo e o enterraram. Depois foram contar tudo a Jesus. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um instante. Jesus, manso e humilde de coração. João Batista foi o último profeta do Antigo Testamento e o primeiro do Novo Testamento. São João Batista é a ponte entre Israel e a igreja. O culto de Israel que vai acabando e o culto católico que vai nascendo. O judaísmo existe em função de nosso Senhor Jesus Cristo. Se não fosse para que Jesus nascesse, não tinha por que Deus fundar um povo. E o judaísmo, o povo de Israel, é o germe da Santa Igreja Católica, porque no coração de Deus, com a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, de São Paulo aos Efésios, o muro que separava os judeus dos pagãos caiu. Esse muro caiu. Essa separação já não existe mais. E enquanto os judeus estão meio que velados para o mistério de nosso Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, através dos apóstolos, saiu de país em país, de continente em continente, de nação em nação, para fazer discípulos. Todo aquele que crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. A igreja é a reunião. A palavra igreja vem do grego ekalen, eclésia, que significa reunião. No hebraico se diz kahal, no grego ekalen, no latim eclésia, significa reunião, assembleia. Deus veio reunir todos os povos para que todas as nações vos glorifiquem, ó Senhor, todas as nações vos glorifiquem. Então agora é o tempo das nações. Padre, o que é o tempo das nações? O tempo das nações é o tempo que Deus estabeleceu para que os povos se convertam. Deus estabeleceu um templo para Israel se converter.
Os primeiros profetas vieram: Elias, Enoque, Elias, Eliseu, Enoque, os grandes profetas que vieram a Israel, e o último de todos os profetas foi São João Batista. Depois que ele foi decapitado, depois que ele foi rejeitado, depois que ele foi capturado, o que ocorreu? Anos depois, a paixão do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus também foi capturado, traído, vendido, e Jesus foi pregado numa cruz. Com a morte de Jesus, nasce a Igreja Católica. Do lado aberto de Jesus, nasce a Igreja Católica. E como Deus predispôs um tempo para a conversão de Israel, Deus também predispôs um tempo para a conversão de todas as nações. E esse tempo da conversão de todas as nações, como ele tem um tempo, todo tempo tem um começo, um meio e um fim, o tempo para a conversão das nações está chegando no fim. E é esse fim do tempo que Deus estabeleceu para as nações se converter, é que a gente chama de fim dos tempos. Fim dos tempos não é o fim do mundo. Fim dos tempos é o tempo das nações. Porque Deus não tem como julgar os povos, as nações, os países na outra vida, ensina Santo Agostinho. Por isso Deus estabeleceu um tempo para julgá-los ainda nesta terra, ainda neste mundo. Lucas capítulo 4, versículo 14. O Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me enviou para anunciar o Evangelho, a boa nova aos pobres, aos pequenos, aos cegos, aos encarcerados. Ele me enviou para inaugurar o ano da graça do Senhor. Padre, o que é esse ano da graça? É o tempo que Deus estabeleceu para que os povos pudessem se converter. E a igreja tem esse mandato, ela tem essa missão: ide pelo mundo inteiro e fazei todos meus discípulos, ensinai tudo aquilo que vos prescrevi. E a igreja está aqui na terra para levar as pessoas a nosso Senhor Jesus Cristo, assim como São João Batista estava em Israel para levar os judeus a Cristo, e São João Batista completou a sua missão. Depois que São João Batista completou a sua missão, muitos israelitas não quiseram se converter, outros tantos se converteram a nosso Senhor Jesus Cristo. Depois de Pentecostes, muitos se batizaram, se fizeram cristãos, se uniram aos apóstolos, outros não. Aí Jesus disse para eles, Mateus 24, versículo 2, vocês estão vendo todas essas pedras, este templo magnífico? Em verdade vos digo, não sobrará pedra sobre pedra, tudo será destruído. O último profeta que veio a Israel foi São João Batista. Depois de São João Batista e depois da morte e ressurreição do nosso Senhor, Israel não teve mais templo. O templo de Salomão, que foi construído 1000 anos antes de Cristo, depois destruído, reconstruído, foi destruído definitivamente até os dias de hoje pelo imperador Tito no ano 70. Hoje em Jerusalém existe uma mesquita muçulmana, aonde foi o templo de Salomão. E os israelitas, os judeus e os muçulmanos vivem numa constante disputa, numa constante tensão para ver quem que vai ficar com aquela região sagrada para eles. O que sobrou do templo foi simplesmente uma muralha que os judeus chamam de Muro das Lamentações. Lá os papas foram várias vezes, São João Paulo II, Bento XVI, Papa Francisco, nas suas viagens apostólicas, e lá também os católicos que respeitam muito a religião de Israel, porque é de Israel que nós herdamos a Santa Igreja Católica. São Paulo fala isso no capítulo 9 de Romanos. Aí eles são os herdeiros, eles vêm os profetas, eles o culto, eles as promessas.
E mais adiante, em Romanos 11, 29, São Paulo, falando de novo sobre o mistério da conversão de Israel, ele diz que os dons de Deus e a sua vocação é irrevogável. A vocação, os dons de Deus é irrevogável, são irrevogáveis aquilo que Deus determinou para o seu povo eleito Israel e para aquilo que Ele determinou para a Igreja Católica e todas as nações. Padre, aonde o Senhor quer chegar com isso? Eu quero chegar aonde o Espírito Santo quer chegar. Como Israel teve um tempo para decidir, a Igreja Católica também tem que ter um tempo para decidir. Como os povos ao redor de Israel precisaram decidir depois do Pentecostes por Jesus, as nações de toda a terra também vão ter que decidir por Jesus. São João Batista, o último profeta, Nossa Senhora, Rainha da Paz, a profetisa destes tempos. Não é à toa que Nossa Senhora diz que depois desta aparição dela em Medjugorje, não haverá mais aparições. Significa que o tempo das nações está próximo. Completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Convertei-vos, fazei penitência e crede no Evangelho. Nossa Senhora apareceu em Fátima, pedindo os 5 primeiros sábados, a confissão e a comunhão reparadora, para que as pessoas, os países, os povos, os governantes, as nações, as raças, as etnias que estão fechadas ao Evangelho pudessem se converter. Nossa Senhora pediu uma consagração expressa da Rússia até o ano 1960. Se a Rússia não fosse consagrada até o ano 1960 e fosse lido o terceiro segredo de Fátima, a Rússia espalharia os seus erros pelo mundo, perseguiria a igreja, perseguiria o Santo Padre, os bispos, os bons católicos, e aconteceria uma tragédia na face da terra, uma terceira guerra mundial, um terceiro conflito mundial. Os sinais que Nossa Senhora predispôs no século XX, nós estamos tateando, nós estamos vendo todos eles, tintim por tintim, um por um. Nossa Senhora falou de uma inédita viagem de um Papa à Rússia. Nossa Senhora falou de um pré-aviso, falou de um sínodo com um tema importante. Nossa Senhora falou que o comunismo voltaria e tomaria conta do mundo inteiro. Nossa Senhora falou de uma perseguição aos cristãos. Nossa Senhora disse que chegaria um tempo onde os padres não teriam liberdade para abrir as igrejas e celebrar a Santa Missa. Eu acho que Nossa Senhora não mente, e os fatos falam por si mesmos. Se os videntes de Nossa Senhora, as crianças, adolescentes, fossem lunáticos, perturbados, os santos não creriam nas suas mensagens. Padre Pio, São José Maria Escrivá, Madre Teresa de Calcutá, os grandes teólogos. O Papa São João Paulo II, ele dizia: se eu fosse simplesmente um pároco, eu iria a Medjugorje com a minha paróquia todo mês. E deu as sandálias, os sapatos dele, papais, a Miriana Soldo. O Padre Pio deu as suas luvinhas, embebida com seu sangue, para Conchita Gonzalez de Garabandal. Será que os santos não têm discernimento espiritual? Será que o Papa Paulo VI estava alucinado quando ele disse que Garabandal é o maior fenômeno na Terra depois do Apocalipse? E nós estamos vivendo tudo isso, meus irmãos, e precisamos estar preparados. Esses dias eu estava revendo algumas mensagens de Nossa Senhora, também vendo algumas coisas que conversei com o Padre Duarte Lara. O Padre Duarte Lara disse assim: nós já sabemos o que nós temos que fazer, agora nós temos que fazer, simplesmente assim. Nós já sabemos o quadro profético, nós já sabemos o que está acontecendo, nós sabemos que Nossa Senhora falou de um cisma, de uma crise que racharia a igreja. Nós já sabemos de tudo isso. Estamos vendo esse conflito no leste europeu que está prestes a eclodir por toda a Europa. Estamos percebendo as inversões de valores, percebendo as pestes, as doenças que estão cada vez mais em voga.
Os países que já rasgaram, na maioria dos países estão rasgando a Constituição de cima a baixo, guerras civis, revoluções. Nós estamos vivendo neste tempo. Quando o Padre Gobi veio à Canção Nova, rezou um belo cenáculo num desses sábados, desses primeiros sábados. Aí depois que ele rezou, Nossa Senhora deu uma mensagem, Padre Gobi rezou, fez a consagração, entregou o coração, entregou a Canção Nova, o Brasil, a Nossa Senhora. Depois, na convivência ali no lanche, foram perguntar para o Padre Gobi, isso na década de 90, viu? Comecinho da década de 90, foram perguntar ao Padre Gobi quando é que ia acontecer essas coisas que Nossa Senhora prediz no Livro Azul e nas suas mensagens. O Padre Gobi começou a brincar com as pessoas, sorria ali com as pessoas e disse: meus filhos, vocês estão parecendo crianças que estão brincando na chuva, perguntando quando é que vai chover. Nós já estamos vivendo, meus irmãos. Agora nós precisamos fazer o dever de casa. Vamos para a parte muito prática dessa homilia. Primeira coisa, diante de tudo isso, sabendo que o tempo está próximo, o reino de Deus está próximo, completou-se o tempo. Marcos 1,15 estava falando isso para Israel. E São João Batista foi o último profeta para Israel. Hoje o Senhor está falando para a igreja, para a humanidade, completou-se o tempo, o reino de Deus está próximo. Está falando para as nações. E Nossa Senhora de Medjugorje, que apareceu no dia de São João Batista, 24 de junho de 1981, está dizendo que o tempo está próximo. A partir desse tempo que Deus estabeleceu para Israel se converter, depois do martírio de São João Batista, desencadeou uma série de fatos em Israel, e até hoje eles não têm templo, eles não têm sacerdotes, eles não têm culto e vivem sitiados por todos os países, por muitos países ao seu derredor. A mesma coisa acontecerá com a igreja. A igreja tem esse tempo para levar Jesus aos corações, mas se ela fraquejar, se ela não crer, se ela não prosseguir, Deus vai vir para julgar as nações. Mas, Padre, está escrito na Sagrada Escritura que as portas do céu as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sim, a igreja é indestrutível, nada e ninguém pode destruir a igreja. Mas uma coisa, meus irmãos, é o termo destruir, outra coisa é o termo padecer. Jesus nasceu? Nasceu. Jesus cresceu? Cresceu. Jesus se desenvolveu? Desenvolveu. Jesus teve uma vida pública? Jesus teve uma vida pública. Jesus completou o seu tempo? Jesus completou o seu tempo. Jesus foi traído? Foi traído. Jesus foi capturado? Ele foi capturado. Jesus foi preso? Jesus foi preso. Jesus foi impedido de pregar? Jesus foi impedido de pregar. Jesus foi torturado? Jesus foi torturado. Jesus foi pregado na cruz? Jesus foi pregado na cruz. Jesus morreu? Jesus morreu. Jesus ressuscitou? Jesus ressuscitou. Jesus subiu aos céus? Jesus subiu aos céus. Jesus com o Pai derramou o Espírito Santo? Derramou o Espírito Santo. Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos? Jesus há de voltar para julgar os vivos e os mortos. Cristo é a cabeça, a igreja é o seu corpo místico, e tudo que aconteceu com a cabeça acontecerá com o corpo místico de Cristo, que é a igreja. A igreja nasceu, a igreja cresceu, a igreja teve um tempo de vida pública, mas a igreja será traída, a igreja será capturada, a igreja será impedida de anunciar o evangelho. É a perseguição que virá. A igreja vai ser presa no patíbulo destes tempos. A igreja será crucificada, sim. Parágrafo 675 do Catecismo fala dessa provação derradeira da igreja, e aparentemente, no tempo determinado por Deus, a igreja vai, entre aspas, morrer.
visivelmente aos homens. O Papa Bento XVI falou sobre isso enquanto era padre, em conferências radiofônicas na década de 70. Quem quiser conferir, pega essas conferências, elas foram traduzidas para o português, colocado num livrinho chamado Fé e Futuro, que a igreja diminuiria de tamanho e que praticamente, visivelmente, ela desapareceria por um tempo. Assim como Jesus desapareceu da frente dos apóstolos por um tempo, mas ressuscitou o terceiro dia, assim também acontecerá com a igreja. Visivelmente, onde foi parar a igreja? Onde foi parar o culto? Onde estão os cristãos? Onde estão os católicos em meio às cidades deste mundo? Aos países? Vai parecer que a igreja desapareceu, mas ela estará celebrando a Eucaristia nas catacumbas, como os primeiros cristãos. E a igreja também ressuscitará, e a ressurreição da igreja é o triunfo do coração imaculado de Maria. E a igreja receberá um novo Pentecostes, como Jesus derramou um novo Pentecostes. E no fim do mundo, só Deus sabe o fim do mundo, a igreja Jerusalém Celeste descerá para que o mundo seja totalmente renovado, para que haja um novo céu e uma nova terra. Agora nós precisamos fazer o nosso dever de casa, estar na graça de Deus, rezar ao menos o terço todos os dias, fazer visita ao Santíssimo Sacramento, aprender a rezar, aprender a fazer pão, aprender a fazer crochê, aprender a plantar uma batata, uma cenoura, uma couve, aprender a passar, a lavar, aprender a escrever, tocar um instrumento, aprender uma língua, aprender da catequese, aprender a falar, aprender a nadar, viver normalmente, viver bem. Esse é o nosso grande dever nestes tempos. Aprender a amar os irmãos, porque daqui para frente, quem não souber contentar com pouco, não vai ter nada, porque nós precisaremos viver da providência de Deus, meus irmãos. Já vivemos da providência, mas precisaremos aprender muito mais. Se já vivemos da providência, teremos que aprender muito mais. Precisamos aprender a conviver com as pessoas, precisamos aprender nesses tempos ficar com o essencial, precisamos crescer espiritualmente, porque no momento certo, na hora certa, tudo irá acontecer. Quando o mundo chegar no auge, no ápice de uma grande confusão, Deus enviará um novo Pentecostes, uma iluminação de todas as consciências. E sabendo que nós estamos já no limiar de tantas coisas, nós temos que estar preparados, porque daqui para frente os cristãos serão cada vez mais incompreendidos, cada vez mais perseguidos, cada vez mais rotulados, criticados. A inversão de valores chegará na esfera de uma verdadeira insanidade, onde que a lei dos povos, a lei jurídica, a lei da Constituição e a lei divina, os 10 mandamentos, praticamente não vão existir mais. Nossa Senhora, nas suas mensagens, ela sempre repete assim: filhinhos, viveis num tempo pior do que do dilúvio. Vamos entender o que Nossa Senhora quer dizer com isso. Que no tempo do dilúvio era o tempo onde se reinava a confusão, porque não existia lei nas nações, nos países, nos povos, não existia Constituição e não existia ainda os 10 mandamentos. Era uma confusão, uma desordem generalizada. Hoje, se você quiser levar as coisas muito a sério, desculpa, você vai ficar doente. É como se você quisesse levar um jogo de xadrez a sério e o cara ali jogando dama com você enquanto você está jogando xadrez. É quando você quiser jogar futebol, o cara ali, o outro time pegando a bola com a mão, jogando handball, e você se descabelando, tentando explicar para ele que você está jogando futebol. É isso que está acontecendo nos nossos tempos.
não tem lei mais, não tem ordem, não tem princípio. Porque Deus nos abandonou? Não, Deus não nos abandonou. Como Ele não abandonou Israel, enviou o maior de todos os profetas a Israel, para ver se ouvia a voz que clamava no deserto. Depois de São João Batista, não foi mais tempo de misericórdia, tempo de justiça. Depois de Nossa Senhora Rainha da Paz, depois de Jesus misericordioso, já não é mais tempo de misericórdia, e é tempo de justiça. Por isso que agora nós precisamos fazer o dever de casa, aprender a amar, sermos humildes, viver da providência, ter a vida de oração em dia e interceder para que o coração imaculado triunfe cada vez mais. Que ele triunfe cada vez mais rápido na igreja e no mundo. Os 5 primeiros sábados que Nossa Senhora pediu, desculpe dizer, até se humilhou, suplicou. Nossa Senhora implorou os 5 primeiros sábados, é para que o tempo da misericórdia pudesse se estender a todas as nações. Nós brasileiros, sei que as pessoas vão ouvir essa homilia, vão compartilhar essa homilia, vão rezar com essa homilia. Nós brasileiros, graças a Deus, enche o peito, o coração, graças a Deus, nós não fazemos ideia do que está acontecendo neste mundo. A Witska em Medjugorje disse: o pior não acontecerá no Brasil, o pior não acontecerá no Brasil. Mas Nossa Senhora, quando o padre Kettler, através das meninas, perguntou a Nossa Senhora em Simbres, no Pernambuco, será como na Revolução Espanhola? Nossa Senhora respondeu com uma palavra: quase, quase. Virá a todas as capitais do Brasil? Sim. Virá também no interior? Não, no interior não. Fiquemos com as palavras de Nossa Senhora, ela não mente, ela não mente. É Nossa Senhora que está guiando a igreja agora, porque a quem nós iremos? A quem nós vamos ouvir? A quem nós iremos? Quem nos conduzirá? Quem falará ao nosso coração palavras de vida eterna? Diante de uma crise tremenda que já estamos vivendo e ainda viveremos, ouçamos a voz que clama no deserto, a voz de Nossa Senhora, a celeste profetisa destes tempos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração imaculado de Maria, confiança, saúde e vitória.